Universo Paradoxo. Aqui, a verdade nunca será enterrada. Aqui, o oculto é revelado. E as hipocrisias são desmascaradas. Na apresentação, O Paradoxo. Salve, salve, galera! Vocês estão no canal Universo Paradoxo e eu sou o Paradoxo. Sabe aquele cara que entra na faculdade não para estudar, mas para tumultuar? E que vive dizendo que a esquerda domina as universidades, mas nunca abre um livro para entender o que está falando? É esse aqui, pois é. No debate entre Wilker Leão e Jones Manoel, ficou escancarado que quando falta argumento, sobra gritaria, lacração barata e aquele velho discurso vazio da extrema-direita. E o problema aqui não é só opinião rasa, é projeto político. E eu te pergunto, você acha mesmo que quem ataca as universidades, professores, a ciência, quer um país melhor? Ou quer um país burro, alienado e fácil de explorar e manipular? E chega junto com nós aqui que vamos reagir a esse debate entre Wilker Leão e Jones Manoel. A gente vai ver se o Leão foi ao chão com Jones Manoel ou se ele saiu vitorioso. Então, desde já, eu peço a sua inscrição, deixe o seu like aí, comente no campo de comentários aqui quem que foi o vencedor ou não deste debate. Clique no sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro das atualizações, das novidades do canal. Eu espero que o acordo seja cumprido e o que eu consiga ficar calmo e ouvir. É importante, às vezes, ouvir verdades para parar com certas posturas que não são condizentes com um debate sério sobre educação. Vamos lá. Mais uma vez, o Wilker está vendendo aqui um personagem, né? O debate é sobre educação, a primeira pergunta não fala absolutamente nada sobre educação, não traz nenhuma ideia, não traz nenhuma reflexão. Ele quer vender um personagem, né? Um personagem democrático, um personagem calmo, um personagem pacífico, o coitado que é perseguido na UNB porque a UNB inteira seria marxista. Veja, a gente poderia passar muito tempo fazendo esse falso debate que não interessa absolutamente ninguém. Eu só tenho um dado para registrar. Numa das recentes manifestações que tiveram na UNB, uma pessoa que estava fazendo segurança do Wilker Leão agrediu um estudante, né? Está disponível matéria na internet, está subindo agora para as minhas redes sociais. Vocês podem conferir no Twitter, no Facebook, nos stories do Instagram, e por aí vai, só colocar lá jonesmanuel.com. Então veja, uma pessoa que anda com segurança, que coloca uma pessoa, inclusive mais velha, para agredir um estudante, é esse tipo de pessoa que aqui veste uma máscara e quer pagar de como eu sou democrático, como eu sou pacífico e a esquerda é autoritária, né? Dito isto, vamos para o que realmente importa, porque eu acho que é uma questão de respeito ao público a gente fazer um debate sobre educação, né? Porque o tema do debate aqui é educação. A minha proposta aqui no debate é bem simples, né? A gente vai começar a debater nas questões macro da educação, então debater financiamento, debater carreira docente, debater o papel da universidade e da escola na economia brasileira, na soberania nacional brasileira, nas condições do povo trabalhador, debater condições de trabalho, salário, evasão escolar, índice de reprovação, o desajuste de alunos na série certa, evasão escolar, evasão na universidade. Dessas questões macro, a gente vai para as questões mais micro, por assim dizer, do funcionamento cotidiano das universidades e das escolas. Além de debater escola e universidade, a gente vai debater também necessariamente ciência e tecnologia, né, que está atrelado ao tema da educação. Eu peço desculpas a todo mundo que é trabalhador e trabalhadora da cultura, estudioso, pesquisador, pesquisadora da área, que eu fiz uma escolha para o tema não ficar muito longo, muito amplo. Eu não vou debater aqui o aspecto da cultura, né? É claro que existe uma correlação direta entre educação, ciência e tecnologia e cultura, mas cultura não vou me colocar
aqui para debater. E aí, como não teve uma pergunta, eu vou ter que fazer uma, né? Espero que ele consiga responder. Uma das questões centrais que se coloca é o papel do Brasil na produção de ciência e tecnologia, né? A gente sabe que no mundo capitalista que a gente vive, o peso e a força de uma economia depende diretamente da sua capacidade de produzir inovação, né? E no capitalismo global, a inovação científica assume a forma mercadoria de patente. Patentes é um registro para uma inovação que, se alguma empresa ou Estado quiser usar, vai ter que pagar royalties, né? Então, toda vez, por exemplo, que é produzido um novo fármaco, um novo remédio, e esse remédio alguma empresa quer reproduzir, ele precisa pagar royalties pelo uso daquela inovação científica. Gostaria de perguntar ao Wilker como é que está a situação da ciência e tecnologia no Brasil. E aí são 3 perguntas conectadas, Wilker. Quantas patentes registradas no Brasil são registradas por nacionais, por residentes, seja pessoas físicas ou pessoas jurídicas? Pode pesquisar no celular, começa a pesquisar. Quero perguntar também o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia para 2025, se você acha que é um orçamento suficiente e necessário. E quero perguntar também, associado, né, por que o Brasil não está disputando a vanguarda tecnológica global da inovação junto com outros países, como Estados Unidos, China, Alemanha, Finlândia e por aí vai. Então, qual é o peso dos residentes brasileiros no registro de patente, o orçamento desse ano do Ministério da Ciência e Tecnologia, se você considera suficiente, e porque o Brasil não é vanguarda na corrida tecnológica global, que está diretamente associado ao papel das universidades, né? Evidentemente, espero que você consiga comentar o papel das universidades na produção de ciência e tecnologia no Brasil, nas universidades públicas. É muito engraçado a gente ver se materializando diante de nós a realidade que muitas pessoas me apontaram. Hoje, o Wilker, não vai perder tempo com o Jones não, que ele é infinitamente menor que você e ele só quer transformar isso tudo numa deturpação da realidade com base em sofismas para controlar o debate a partir de narrativas que não se coadunam nem mesmo com a sua pergunta. Olha a pergunta que ele traz, totalmente fora da lógica de se discutir educação nacional e universidades públicas. Eu trouxe aqui o quê? Extremismo político, partidário e ideológico na universidade pública. Ele respondeu com base numa convocação que ele mesmo fez. O que ele está fazendo falando sobre respeitar regras? É porque fica difícil, se vocês tivessem visto aqui o que aconteceu antes e ver essa postura de personagem agora, não rir, mas vou respeitar, tá aqui, acertamos uma regra, mas ele não cumpre sequer a regra de responder a pergunta e não criar uma pergunta no momento de resposta da minha pergunta. Ele está no momento de resposta dele, aí ele quer criar uma pergunta achando que eu vou cair nessa idiotice. Olha o nível. Só que eu falei para as pessoas, né, que me disseram isso. Não, eu vou lá para mostrar a minha perspectiva, porque essa gente está muito acostumado dentro da sua bolha, como os nossos camaradas estão lá no DCE, vê se tem alguém de direita lá, né, que o Johnny disse que tem gente de direita mandando mensagem para ele. Eu recebo pelo menos 5 pessoas falando comigo todo dia lá, né. Um abraço aí para os alunos do DCE, né, que eu desmascaro constantemente a face de vocês dentro da universidade, né, mas ele sequer responde a pergunta sobre o extremismo que ele mesmo convoca. E ele deturpa a realidade para fazer uma pergunta num momento que não é de pergunta, não respeitando as regras estabelecidas, que é falar sobre eu descumprir regra, um personagem. Você é completamente falso, Jones, não esperava isso de você, mas até te falei lá, né? Pô, vamos ver, na hora do ao vivo a gente vê a verdade. A sua verdade é essa, né? Você não responde nada e agora você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta e eu, como cumpridor de regras, responderei ela agora no momento correto. Mas quando eu fizer uma pergunta, responda, por favor, você é capaz. Como vocês observaram aí, ele não conseguiu aí responder a pergunta do Jones Manuel, né? E o Wilker, no desespero de demonstrar o total desconhecimento do assunto, já busca artifícios de palavras que tanto fala, mas que no fim não diz nada. E ao contrário, cara, não querendo buscar conhecimento em sala de aula na faculdade, quer fazer lacração à la MBL. Dizendo que na universidade se tem doutrinação política, ideológica. Talvez, Wilker, seja porque a esquerda produz estudo, dados e estatísticas e a direita não produz. Pior ainda, ele fala que o Jones está fazendo aí um mise-en-scène. Só que você, Wilker, esquece que ao copiar o estilo do MBL, você está fazendo a mesma coisa do que você está acusando aí o seu adversário aí no debate. E você que está me assistindo, concordando ou não, Jones é o que é porque ele estuda, ele se engaja no conhecimento.
E aquilo que não sabemos ou dominamos, temos que estudar para não ficar parecendo um chorão mimizento lacrete de direita. E a perspectiva de Wilker em relação ao assunto é apenas um conveniente senso comum de direito abstrato, porque desconhece totalmente do assunto. Gente, veja, o Wilker ele acabou de dizer que é fora de lógica falar sobre ciência e tecnologia num debate sobre educação. É realmente muito difícil, né? Vocês percebem uma lógica de atrapalhamento de aulas que não consegue apresentar nenhuma ideia que seja positiva para o debate brasileiro sobre educação. O Wilker ele vai passar o debate inteiro fugindo das questões substantivas. Exatamente. Prestem muita atenção, por favor, que ele não vai responder em nenhum momento nenhuma questão sobre financiamento, sobre carreira docente, sobre o papel da CAPES, da CNPq, sobre o Plano Nacional da Educação, sobre lei de patentes, sobre educação infantil, sobre PPPs em escolas, enfim, todas as questões fundamentais que estão colocadas na educação brasileira, ele não vai responder, ele vai passar o tempo todo fazendo factoide e tentando girar o debate, então da persona dele, não, porque eu fui na UNB e supostamente... Veja, sua questão foi respondida, sua segurança agrediu um aluno, já está nas minhas redes sociais, você continua com o risinho desesperado, e aí você vê que ele acaba saindo do personagem, ele acabou de citar os estudantes da UNB, chamando de alunos, né? Fazendo um deboche com linguagem neutra, uma coisa totalmente desnecessária, não tem pra quê, sabe? Então, eu peço, inclusive você que é de direita, estou dialogando diretamente com você. Eu tenho certeza que você pode ser de direita, de centro, liberal, mas eu tenho certeza que se você tiver um filho, uma filha na escola, você se preocupa com a qualidade da educação, você se preocupa com a qualidade da escola, da merenda, com a situação da infraestrutura da escola, se tem refrigeração, se tem ventilador, as condições de trabalho dos professores. Eu tenho certeza absoluta que você, enquanto está no trabalho, quer seu filho e sua filha no lugar mais seguro e adequado possível. Boa. Então preste atenção, por favor, quem é que tem proposta, quem é que tem ideia, quem é que tem diagnóstico sobre os problemas na educação. Aí eu reforço a minha pergunta sobre ciência e tecnologia. São 3 perguntas conectadas, Wilker. Qual é, hoje, a situação da produção de patentes no Brasil, que é a forma da mercadoria que assume a inovação tecnológica? Quantos residentes nacionais registram patentes, por quê, como e tal, comparado inclusive com outros países da América Latina? Acho que seria uma boa colocar isso a situação do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Você já recebeu uma fila aí pelo celular, talvez saiba a resposta. Acho que falar o quanto esse orçamento é suficiente ou não para dar conta das questões brasileiras. E um debate, né? Um debate sobre por que o Brasil não é um país que está disputando a vanguarda tecnológica global. A gente vive um momento de transformações muito profundas na tecnologia, né? Com inteligência artificial, Big Data, 5G, 6G, novos materiais, energia renovável, carro elétrico, etc, etc. Então, por que o Brasil não está numa posição, por exemplo, parecida com a China, disputando essa vanguarda tecnológica global? Jones, se iludir que o Wilker vai responder acerca dos seus questionamentos pertinentes é muita ingenuidade também, velho. Na boa, velho. Porque uma vez que o Wilker, intencionalmente ou não, ele atua de forma a tumultuar as aulas na universidade pública. Pois há um interesse de destruir a educação, o sistema de ensino público, que é um projeto aí da direita, e principalmente da extrema-direita brasileira, cujos poderes políticos aí objetivam a privatização, militarização e também deixar a juventude totalmente propícios a trabalhos com baixíssima remuneração e suscetíveis a trabalhos análogos à escravidão. Sem falar que um ensino de péssima qualidade ou que se retire em matérias importantes como a sociologia, a filosofia, é muito mais fácil de deixar a juventude alienada e deixando essa juventude aí sem nenhuma perspectiva e esperança do futuro. Eu vou começar respondendo essa pergunta, mas depois eu quero voltar à questão também da falsa afirmação de que eu ando com segurança, eu ando sozinho naquela UNB todo dia, e um segurança meu supostamente teria agredido um estudante lá. Mas vamos à questão da ciência, tecnologia e inovação nesse sentido.
Para que a gente tenha investimento sério nessa área, primeiro a gente precisa modificar toda a lógica orçamentária de orçamento de grana que vai para a educação no país. A gente tem uma deturpação dessa lógica no nível que para a educação superior, onde a gente gasta muito com bobagem e com salário, despesas obrigatórias, a gente não tem a destinação correta desse recurso, que é 4 vezes maior do que o que vai para a educação básica. Então a gente tem um problema na raiz, lá atrás. Então, discutindo coisa séria mesmo aqui, é tudo que rege como vai funcionar a educação, tanto nos seus primórdios, lá na básica, ensino fundamental e médio, quanto na superior. A gente tem essa distorção de realidade, que é a gente tendo 1/4 do que vai para ensino superior indo para a básica, para cobrir todos esses alunos. Idade infantil, adolescência, Brasil inteiro, sendo que a gente sabe que a educação superior é oferecida só para alguns. Aí dentro dessa lógica que a gente tem 4 vezes mais de orçamento indo para a educação superior, a gente ainda não consegue produzir isso que você está falando, que é inovação tecnológica competitiva no país, com as grandes potências mundiais. Sabe por quê? Porque 90%, em média, lá na UNB é isso, do orçamento está comprometido com despesas obrigatórias, com salários, gasto com pessoal, energia e afins, mas principalmente para pagar pessoal, aposentadorias, pensionistas, e é nesse nível que está o nosso orçamento hoje. Então tem como a gente chegar a algum lugar em termos de investir onde realmente é preciso, desse jeito? Eu acho que é uma conclusão muito fácil de se chegar. É impossível. E na educação básica, então, falando de todas as questões que a gente vai poder adentrar aqui, que são problemas lá, mas que a gente tem tanto ideologicamente, a gente vai falar também, quanto nessa questão de apenas 1/4 para cobrir toda a educação básica, ensino fundamental e médio. Tem como dar certo esse país? Não tem em todos esses sentidos. Mas entrando aqui na questão agora do meu segurança, meu suposto segurança, ter agredido um dos alunos. Isso não é deboche, isso é respeito para com eles. Vai ver a chamada do próprio DCE aí. Eu não vou falar para o meu assessor colocar lá no meu Instagram, subir nas minhas redes. Sabe por quê? Porque eu não tenho assessor. Trabalho sozinho. Eu dou a cara a tapa, eu não faço nem convocação de militância, igual deve estar uma barulheira desesperada no chat aí, porque eu sou verdadeiro e ajo sozinho na cara e na coragem. É assim que eu sempre ajo. Aí quando fazem manifestações contra mim, como foi aquela designada Assembleia Antifascista, para me combater, como se eu fosse um grande fascista. Wilker, como assim? Né? Você tá bravo aí com a galera? É só não agir como um fascista, né? Porque todo fascista nega que é fascista, mas se comporta como tal, não? Olha, que eu iria lá para me defender e registrar o que estaria acontecendo. 50 pessoas voluntariamente foram lá se juntar a mim para prezar pela minha incolumidade física, vamos chamar assim, né? Pela minha segurança. Foram lá fazer voluntariamente mesmo. Pessoas que eu não paguei R$1, eu nem chamei, foram lá se manifestar ao meu favor. Isso tudo está registrado no episódio 24 do meu canal. Mais de 1 hora de vídeo na íntegra. Qualquer um pode escolher ver um corte manipulado nas redes do Jones, aí a partir de uma matéria do Metrópolis, que eu já refutei, o jornalista que produziu a matéria também. Tudo isso está no meu canal. Aí você escolhe tirar suas próprias conclusões. Acreditar em uma pessoa, que eu não vou colocar os nossos hosters aqui na saia justa não, mas um cara que atrás das câmeras é de uma falsidade ímpar, ele age como se fosse seu amigo. Aí na frente é isso daqui, um personagem completo que gosta de deturpar a realidade a partir de cortes já numa malícia, né? Tem um assessor aqui, tem a militância ali, só que não consegue ter o engajamento que o cara sozinho tem. E precisa vir aqui passar por isso, né? Mas tudo bem. Falando sobre realidade mesmo, de violência, cita uma vez que eu tenha agredido alguém, uma vez que eu tenha sido extremista com alguém. Eu citei aqui várias. Estou citando incoerência, estou citando ele convocando extremistas para me retirarem. Encher o saco dos professores da universidade não é agir com violência, né? Não é coação, não é nada disso não, né? Você é o bonzinho da história aí, você é o inocente, é a vítima, viu? Cara, como que esses caras, tipo Wilker Leão, Mamãe Falei aí, são mimizentos de direita, velho. Só gostam de ficar lacrando. Aí fica com esse papo vitimista. Cara, que nojo que dá disso, velho. Vocês não têm autenticidade, mano. Caramba. Ai, tudo deles é refutar, velho. Que tal estudar em vez de refutar? Coisa que você faz pouco aí.
A gente percebe aí que você fica dando voltas e mais voltas aí em seus devaneios aí e acaba não falando nada. Mediante um crime. Constrangimento ilegal é um crime. Artigo 146 do Código Penal. Exato. E isso pode se aplicar a você por constranger os professores, coagir, né? Porque coação também é uma forma de violência. Mas isso só vale para os outros, né? Só se aplica para os outros, né? Para vocês aí da direita, da extrema direita, daí não, daí, pelo amor de Deus, né? É liberdade de expressão total e restrita, né? Que é isso que vocês tanto apregoam por aí. Não. Eles estão respondendo penalmente por isso, criminalmente. E o cara não tem a Ué, humildade sequer de falar, pô, realmente a gente errou ali, não era para ter agido daquela forma, são jovens comunistas, revolucionários, cheios de sentimento. E aí, mas vocês não são a favor da liberdade de expressão? Se realmente houve uma manifestação em desfavor da sua pessoa, é porque você é um cara pé do saco, velho. Caramba! Aí você quer se valer só da sua liberdade de expressão, mas os outros aí não podem se expressar dizendo que a sua conduta é errada, é errática, e também tumultua a sala de aula, coage os professores. Aí para eles não pode, né? É só para você e do seu tipinho. Cara, que nojo disso aí, velho. Você é um patético. Gente, veja, como vocês conseguem perceber, o Wilker, ele quer fazer desse debate, não um debate sobre educação, um debate sobre ele. Ele tinha 5 minutos para Exato. responder, ele falou durante 2 minutos só. E ele falou um velho senso comum que aparece na mídia, aparece em todo canto. Ah, o Brasil gasta muito com o ensino superior e pouco com a educação básica. Tá, beleza, tem que gastar mais quanto com a educação básica? Quem produz ciência e tecnologia é a universidade e são institutos federais, né? Então, tipo, qual é a relação? É porque o gasto com a educação básica está pouco e aí os estudantes estão chegando com uma formação ruim na universidade, sabe? Você não explicou nada, você só falou um senso comum que qualquer pessoa que assiste telejornal sabe que o gasto no Brasil é muito maior com o ensino superior do que com a educação básica. E só. E aí morreu a história. Aí soltou um jargão, não tem como o país dar certo desse jeito. E aí, veja, gente, vamos lá no debate sério e concreto. Hoje, no Brasil, 80% das patentes são registradas por não residentes, né? Por não brasileiros, por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras. E isso faz com que a gente tenha uma permanente envio de riqueza para fora. O Código de Patentes do Brasil é um código de patentes do governo FHC, o Código de Propriedade Industrial, que é totalmente entreguista, lesivo aos interesses nacionais e não protege a riqueza nacional. Então, é muito comum, por exemplo, as patentes da região amazônica. Na área de fármacos, a maioria das patentes está na mão de empresas dos Estados Unidos, da China, do Japão e da União Europeia. Então, o Brasil é o país que menos tem patentes de fármacos registrados a partir de descobertas na região amazônica. Essa é a situação do nosso país. A gente tem um problema aqui na produção de ciência e tecnologia. Eu vou continuar falando disso no próximo bloco para expandir, já que o Wilker não conseguiu dar nenhuma contribuição sobre o tema, e é um tema muito importante para o nosso país, eu vou continuar falando e desenvolvendo mais a reflexão. vamos lá, uma questão fundamental que a gente tem que tratar aqui, e é por isso que eu estou aqui, porque eu sou a cara desse movimento hoje, é a doutrinação universitária. É um enviesamento do conhecimento que é base para todas as nossas aulas, geralmente para a esquerda, direcionados nesse sentido. Em humanas é praticamente a regra. E eu vou trazer os dados para vocês aqui agora. Então a gente precisa trabalhar isso para chegar nos problemas fins como resultado, que são esses. Realmente, a gente tem problemas em diversos sentidos, que está tudo atrelado ao orçamento no final das contas, e a ciência, desenvolvimento tecnológico, e a gente separa sempre nesse sentido. Só que para a gente chegar lá, a gente precisa falar da base. E qual que é a base hoje na universidade? A gente tem um problema que advém da própria Constituição. Artigo 207 da Constituição Federal traz autonomia universitária em 3 segmentos, que é administrativo, financeiro e educacional, de uma forma bem abstrata. Basicamente, a universidade ela pode fazer nesse sentido o que bem entender, vinculada a nada. Ela decide e ela faz. Consequentemente, a gente tem pessoas de esquerda dominando lá na elite, na reitoria, desde os alunos. Ah, então o problema seu é que não tem direitista na reitoria. Eu não sei da onde que ele tira essas ideias estapafúrdias, cara. Será que o problema é que as universidades não é toda privatizada? Talvez seja esse o problema, Wilker.
ou não é militarizada, já que você era do exército? Você queria que os assuntos da ditadura militar, por exemplo, fossem retratados como? Como as capas dos livros das testemunhas de Jeová? Talvez seja isso que tanto esteja te doendo, velho. Reitoria. A gente está nesse nível, a cultura universitária dominada pela esquerda. E aí a gente tem essa problemática aqui da autonomia universitária nesse sentido. Aí só para vocês verem, em termos de filosofia marxista, ensino do materialismo histórico dialético, a gente tem em 3 distintos departamentos um ensino de disciplinas só voltadas ao marxismo. Olha aqui. Mano, cara do céu, não acredito que eu tô ouvindo tanta bobagem desse cara, velho. O Wilker aí tem transtorno obsessivo compulsivo por marxismo. Tipo, de 10 palavras, 8 é marxismo. Ele não consegue responder nenhum dado concreto. É do tipo bitolado que vê comunismo em tudo. Cara, coitado, velho. Tipo, a jantada que ele tá levando aí do Jones Manuel é tão grande aí, velho, que eu tô começando a ficar com dó dele. Eu acho que precisamos recomendar fortemente aí um bom psiquiatra para ele. Isso é neurose, ficar vendo marxismo em tudo que é lugar, comunismo, sabe? É preocupante isso. Sinceramente, eu tô preocupado aqui com a sua saúde mental, Wilker. Na boa mesmo. Departamento de Filosofia, a gente tem o ensino da disciplina Filosofia Marxista. No de Sociologia, Teoria Sociológica Marxista. No de Ciência Política, Teorias e Métodos Marxistas. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Tem como e não tem nada sobre neoliberalismo, né, que eles falam de um termo estigmatizado, mas não tem nada sobre liberalismo clássico e tal. Johnny? Você citou o liberalismo clássico aí, mas até agora você só tá falando de marxismo aí. Tá neurótico, velho. Olha, eu não vi você citar, por exemplo, até agora, nenhuma passagem de Adam Smith, lá das Riquezas das Nações, né? Que é um clássico liberal aí, que todo mundo deveria ler para fim de conhecimento. Você concordando com a linha econômica aí, com um viés mais liberal, à direita ou à esquerda. Não é ficar só fazendo esses lacres de direita aí que não leva a nada, cara. Isso é senso comum. E senso comum não é conhecimento. Isso aí é só uma chuva de ignorância que você tá fazendo aí, olhar no chão aí, e que no final você fala tanto e não fala nada. Isso daqui não é uma clara demonstração de que o conhecimento está enviesado para o sentido daquilo que você acredita, que é o comunismo marxista? E aí, voltando, gente. Então, desde os anos 90, quando a FHC instituiu o Código de Patentes, o Brasil deixou de ser um país produtor de ciência e tecnologia. Se vocês terem uma ideia, nos anos 80, a gente produzia nacionalmente 50% dos fármacos, dos remédios que a gente consumia. A partir do IFA, né, que é o ingrediente farmacêutico ativo, que é o que faz basicamente o remédio funcionar. Hoje o Brasil importa 90% dos IFAs que consome. Está diretamente relacionado ao fato de que a gente tem uma legislação de patentes que não protege a riqueza, a indústria nacional, o conhecimento nacional. Pra vocês terem uma ideia, a Índia é hoje um dos países de maior produção de medicamentos no mundo. É chamado, inclusive, da farmácia do terceiro mundo. A Índia, lá nos anos 60 e 70, fez uma reforma no seu código de patentes, protegendo a indústria nacional e o conhecimento nacional, o que deu a base para o país se transformar numa potência no setor fármaco. Saiu uma reportagem muito importante, uma série de reportagens no site chamado Outras Palavras, que é 4 matérias, se não me falha a memória, sobre como a Índia se transformou numa potência tecnológica na área da saúde. Está subindo agora nas minhas redes sociais essas matérias para vocês acompanharem. Aliado a isso, esse ano o orçamento para ciência e tecnologia no Brasil é só de 18 bilhões. Veja, 18 bilhões é nada. A gente que é pobre, que é trabalhador e trabalhadora, acha que 18 bilhões é muito dinheiro. Mas para pensar a produção de ciência e tecnologia num país como o Brasil, de mais de 200 milhões de habitantes, no tamanho continental, de uma economia complexa que em PIB está entre as 10 maiores do mundo, é um valor ridículo. Só para vocês terem uma ideia, a China recentemente lançou um fundo de desenvolvimento para a produção de chips, né? Se a gente for converter o valor investido para a China para real, isso dá mais de 3 trilhões nos próximos 10 anos. Então, assim, em um setor só, produção de chips,
A China está gastando milhares de vezes mais do que a gente tem de orçamento de ciência e tecnologia para o Brasil inteiro. Aliado a isso, no Brasil, ciência, tecnologia e inovação é produzido basicamente pelas universidades públicas. 90% da inovação tecnológica no Brasil é produzida por universidades públicas. As universidades privadas no Brasil, grosso modo, aliás, não são universidades, são faculdades. Elas não têm pesquisa e extensão, têm só ensino e não produzem ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente tem as universidades fazendo um esforço para produzir ciência e tecnologia, produzindo 90%, mas ainda muito pouco frente às necessidades do país. O investimento é muito baixo e falta conectar mais a universidade com os ramos produtivos estratégicos do país. Por exemplo, a gente tem o SUS. O SUS é o maior mercado consumidor da saúde do mundo, né? Da compra de medicamentos, de materiais, de vacinas, de máquinas de meio de diagnósticos e por aí vai. Só que a gente compra de fora, né, de empresas estrangeiras, a maioria das máquinas, equipamentos, meios de diagnósticos, até bisturi de lâminas especiais que não enferrujam, não envelhecem, a gente compra tudo isso de fora. A gente compra de fora a maioria dos fármacos e a gente compra de fora uma boa parte das vacinas. Isso dá um déficit anual de 20 bilhões de dólares, o que dá mais de 100 bilhões de reais. O que é déficit? É dinheiro que a gente está enviando para fora. A gente está comprando de fora, enviando dólares para fora, riqueza para fora, gerando emprego para fora. A gente poderia ter uma estratégia produtiva conectando o SUS às universidades públicas e usando instituições, né, como a Fiocruz, como a Geo Magalhães, o Instituto Butantan, para produzir tudo que a gente precisa, gerando emprego aqui, gerando riqueza no Brasil e melhorando a eficiência do SUS. Infelizmente, o Wilker, ele não tem ideias sobre isso, né? Como a gente acabou de ver. Mas o Wilker, veja, cada curso de graduação tem média de 20 a 30 disciplinas. E aí tem as disciplinas eletivas, né? Às vezes são ofertadas, às vezes não. Tu citar em cada curso que tem mais de 20 disciplinas, uma disciplina marxista, não diz nada. Eu fiz graduação em História, eu consegui terminar, eu não atrapalhava as aulas, né? Na minha graduação em História, eu tive 3 professores marxistas. Professora Socorro Abreu, para quem manda um abraço, excelente professora. Professor José Bento da Rosa e Silva, professor de História da África, professor magnífico. E a professora Cristine Dabá, uma das maiores especialistas desse país, em história rural, né, da produção de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Foram 3 professores ótimos, mas foram 3 professores marxistas num universo de quase 30 professores. O que é que isso mostra? Nada. Isso mostra que a universidade também tem professores marxistas. A universidade também tem professores liberais, tem professores social-democratas, tem professores conservadores, tem professores bolsonaristas. Isso é um problema, e aí veja, tu é tão confuso que tu falou assim, temos que falar da base. Aí tu falou de universidade. Agora a universidade é a base não era a escola? Já mudou de assunto, está confuso, tenta dar alguma contribuição. Ele não vai conseguir. Ele está perdido em seus próprios devaneios. E tudo isso porque ainda ele tem planos de ser, né, um deputado. Que triste. Há poucos instantes ele citou aí até o Código Penal. E, velho, ele não tem domínio de teoria geral do Estado, velho. Coisa que deveria, isso sim, deveria ser assunto da esquerda e da direita também, como uma das matérias bases aí do ensino, né? Aí o que eu digo aí da 5º ao 9º ano. A gente tem que falar da base, que são todos esses problemas. E qual que é a base, só para ficar claro, que eu achei que já tinha ficado claro o suficiente. É o mérito daquilo que é ensinado. Por isso que eu trouxe aqui uma hegemonia em 3 departamentos distintos de um ensino de filosofia marxista. Enquanto a gente não tem, em sentido contrário, nada identificado com a direita sendo ensinado. Deu para entender agora? Senão depois eu faço um desenho aqui, estou com um caderno, aí você, quando chegar o seu tempo, você pede que eu faça o desenho para você. Mas acho que ficou claro o suficiente. Só que o ponto é, parecia que o debate ia virar economia e fármacos, sendo que o debate é educação. Olha o nível, o cara não responde, pelo menos no finalzinho ele respondeu, né? Mas ele, olha que você vai me dar um minuto, Jonas, calma aí. O riso eu até entendo, mas não me atrapalha não. Mas a questão é, se a gente tem um enviesamento de conhecimento para a esquerda, a gente tem que questionar. E aí eu já trouxe esses dados bases aqui, que ele está tratando como se fosse algo isolado, né? Alguns poucos professores. Então, Bom, você queria o quê? Que fosse ensinado coisas aí do Brasil Paralelo?
quem tem todo um revisionismo histórico, distorce os fatos e a história. Ah, cara, faça o meu favor, viu? Uma base lá no ensino que a gente tem para todas as humanas, que é a introdução à sociologia, eu vou ler mais ou menos, depois eu termino porque não vai dar tempo. Talvez dê, mas eu vou ler aqui para vocês o que der do que é a ementa desse curso de introdução à sociologia que praticamente todos os cursos de humanas fazem na universidade de forma geral. Olha aqui, ó. Racismo epistêmico e forma de dominação, dispositivo de racialidade. Teorias feministas sobre opressões, interseccionalidade. Desculpem ter a interrupção, mas, cara, velho, falar sobre racismo, isso é importante, velho. Tudo que você tá descrevendo aí são assuntos importantes, inclusive contra o racismo. E ele acha ruim? Caramba, velho. Ah, deve ser porque ele é branco, né? Só acho. Olhem pra ele e tirem suas próprias conclusões, olha só. Teoria feminista da margem ao centro. Relações de poder, estrutura e agência. Fundamentos de pedagogia crítica e praxis. Teoria social para quê? Desigualdades e interseccionalidades, alternativas desde um cânone sociológico feminista negro. Relações raciais, escravidão e racismo nos Estados Unidos. Encruzilhadas do racismo e os conceitos do véu e dupla consciência. As almas do povo negro. Por que você tá rindo, Wilker? Como eu disse, né? Eu sei porque você é branco, né? Você acha assuntos contra o racismo aí irrelevante. É irrelevante para você, que não tem aí que enfrentar aí toda a sorte de preconceito, de comentários horríveis, piadas horríveis, né? Ser tratado de forma discriminatória. Você não tem essas preocupações. Você não precisa lutar, né? Porque você já tem assegurado aí em qualquer lugar aí um tratamento diferenciado apenas por ser branco. E não me venham com essa palhaçada de racismo reverso, que isso não existe. Só existe lá em Ratanabá. Posicionamento estratégico. Confronto ou acomodação à supremacia branca. Depois eu termino. É esse nível aqui. Jones. Gente, o Wilker, ele ficou triste porque eu falei de economia e fármacos. Você vê o nível da pessoa. O papel da universidade pública é justamente ser um instrumento para que, por exemplo, o Brasil não dependa de empresas estrangeiras para estar comprando remédio de fora, pagando em dólar, porque toda vez que o dólar sobe, sobe o remédio na farmácia. Porque o povo não compra dólar, mas o povo compra remédio. E remédio no Brasil é comprado em dólar. Então, se a gente não faz uma produção nacional, cada vez que o dólar subir, seu Zé e Dona Maria na farmácia vão pagar mais caro no remédio. É o papel da universidade pública ser um instrumento para garantir autonomia tecnológica, produtiva e melhorar a vida do povo, inclusive melhorar o SUS. Porque as universidades públicas, inclusive, têm cursos de saúde, tem os seus hospitais universitários, fazem parte da rede de atendimento da população. Tu ficou incomodado. E aí tu saiu citando elementos da ementa, dispositivo de racialidade, faz referência a um livro da Sueli Carneiro, que não é marxista. O livro tem base Foucaultiana. A Alma do Povo Negro faz referência ao livro do De Bois, que é o maior sociólogo da história dos Estados Unidos. Chega lá em qualquer universidade dos Estados Unidos, chega em Harvard e pergunta qual é o maior sociólogo da história dos Estados Unidos. É o De Bois, que escreveu, dentre outras coisas, o Black Reconstruction America, a Reconstrução Negra da América, é um sociólogo importantíssimo, lido, estudado nos Estados Unidos, no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tu citou uma emenda de disciplina, sabe? Tipo, de verdade, eu tô negativamente surpreso, Wilker. E aí, eu quero de verdade trazer o debate para a educação para ver se sai alguma coisa. É 3 minutos, né, a pergunta, né? Já que como você gosta muito de citar a Constituição e tal, e você disse que tem que falar sobre financiamento, porque em última instância tudo remete a financiamento, me coloca como tu vê neste momento do Brasil, da conjuntura brasileira, o ataque ao artigo 212 da Constituição brasileira. Qual a importância dele para a educação? O que é que você acha da posição recente do governo Tarcísio de Freitas? O que é que você acha, inclusive, da posição do governo Lula, do ministro Fernando Haddad, em relação ao artigo 212 da Constituição brasileira? Se você não souber, eu posso esclarecer para você. É o piso constitucional da educação, já que você balançou a cabeça. Piso constitucional da educação. Então, queria que você me dissesse qual é a sua opinião, como é que você vê o papel do piso constitucional no financiamento da educação, nos 3 níveis, e a sua posição frente
aos ataques que a gente está vendo, né, ao piso frente a governos tanto ditos progressistas como governos de direita, como o do Tarcísio de Freitas. Por favor. Agora, Wilker, de verdade, assim, não fala de tu, velho. Tá difícil, assim, sabe? Tu fala até de engajamento. Eu tenho mais engajamento que você. Parabéns, Wilker. Parabéns. Mas tenta, por favor, fazer um debate sobre a educação, extrair alguma ideia, alguma contribuição, porque isso é questão de respeito com quem está assistindo a gente, com quem se programou, com quem parou e quis vir aqui hoje para assistir um debate sobre educação. E está faltando educação nas suas falas. Caramba, Jones. Bata, mas tipo, velho, tá dando dó desse menino aí do Wilker Leão, viu? Como eu já disse anteriormente, o Wilker não mencionou o Adam Smith ou qualquer outro autor de direita. Você vê que ele tem uma certa neurose por comunismo, marxismo, ele só citou aí vários autores aí, tipo, que ele julga ser marxista, comunista, leninista, stalinista, ou seja lá o que for. Na cabeça dessa gente aí que vê comunismo em tudo, eles veem Lenin até na sombra. Cara, o Wilker Leão é um cara tão doido, velho, que Plínio Salgado, se ele estivesse vivo, e graças ao universo não está, até Plínio Salgado teria vergonha do Wilker, cara. Vamos lá que essa daqui vai ser boa. É incrível como você é dissimulado, Jones. Você fala sobre respeito ao público, ao mesmo tempo que você diz que eu balancei a cabeça, reconhecendo, teoricamente, que eu não conhecia qual seria o artigo 212. Você mente descaradamente, você não tem nem vergonha, tá todo mundo vendo, cara. Você trabalha tanto com a realidade de internet que você deixa até a gente constrangido aqui, no sentido de, meu Deus, ele tá fazendo isso mesmo? Esse é o nível do cara com quem eu estou debatendo. E eu que estou reagindo a você, Wilker, eu fico aqui perplexo, na verdade, com a sua falta de conhecimento e total despreparo para esse debate, velho. Realmente esperava mais de você. Esperava decência, esperava até humildade, eu esperei de você. Eu esperei uma postura diferente da que você está tendo. Mas para a gente falar do que importa em relação àquilo que ele deturpa a realidade, é preciso que eu esclareça o que eu quis dizer com a apresentação da Cimenta aqui. Não é no sentido de que esses sociólogos não sejam importantes. Eu jamais vou diminuir alguém no sentido daquilo que ele produziu academicamente e eu estou chegando no lugar para aprender. Só que o que a gente identifica aqui? Que são acadêmicos vinculados à esquerda e não tem nada vinculado à direita aqui na Cimenta. Esse é o problema. Eu nunca tive problema algum com a universidade ter um ensino de questões marxistas, inclusive. Tem que ter mesmo. A gente tem que entender como que funciona. Só que qual que é o problema? A gente não ter o contraponto a isso. A gente não ter um entendimento que possa ser mais vinculado com o pensamento antagônico, até para que os alunos que pensam dessa forma, antagônica ao status quo que domina a universidade, possam se sentir à vontade e representados também. Ou será que não há nenhuma produção nesse sentido? Que a gente sabe que ela é em menor grau, né, porque não há uma abertura no espaço acadêmico para isso, mas ela ainda assim existe. Só que por que não se dá abertura para isso? É porque toda a tese que eu estou apresentando a todo tempo se confirma em tudo que eu estou falando aqui. Não há esse espaço para que pessoas de direita estejam lá, e aí ele quer fazer pouco da minha condição aqui, de que eu estou suspenso e posso não conseguir terminar a faculdade. Jones, antes de começarem a me perseguir, a minha média era SS lá. Eu tinha um índice de rendimento acadêmico, o IRA, que a gente chama, de 4,95 de 5. Isso é 9,9 na concepção comum que a gente tem de 10. Eu era e continuo sendo um ótimo aluno, só que não querem me deixar estudar. Lembra? Wilker, já parou para pensar, na boa, velho, na boa. Já parou para pensar que se você é suspenso é porque você fica coagindo professores, né? Em vez de aprender alguma coisa, adquirir conhecimento e comprometido com o conhecimento e engajado nas aulas, tu se compromete em apenas lacrar? Já dizia um trecho de um rap que eu vi, cara, muito bom inclusive, que quem não senta para aprender jamais ficará em pé para ensinar. E esse cara é você, Wilker. É você, Wilker. Infelizmente. Você está tendo uma chance de ouro de ir numa universidade, aprender,
sabe, cara? De repente, depois ser um pesquisador aí de alto nível, mas não, velho. Tu fica querendo só mimimi, lacração de direita, falar um monte de bobajada e dá nisso. Daquela comemoração que eu disse, violenta, da turma do Jones, a minha suspensão na universidade terminou sábado agora. Aí eu tive aula segunda, terça, hoje eu não pude ir, né, porque estou aqui, mas segunda e terça, vocês sabem o que os professores fizeram? Cancelaram as aulas para todos os alunos porque eu estava apto a retornar, tentando me perseguir de novo para acabar com a minha possibilidade de estar em sala de aula. Se você não perseguisse os professores, não ficasse coagindo eles e atrapalhando, tumultuando as salas de aula e as aulas que os professores estão ali sendo pagos para lecionar, aí eles não fariam isso, não teria por que fazer isso. Mas tu vai lá para tumultuar, ficar fazendo lacração de direita, aí dá nisso, velho. Ah, cara, meu Deus do céu. Eu que estou decepcionado contigo, Leão. Eu que esperava um pouquinho mais de você, velho, nesse debate aí, mas tu tá levando só lapada. E vai levar mais ainda. É essa realidade que eu vivo representando muitos. Isso daqui que eu falo e não exponho é justamente para proteger essa galera. Mas se vocês vissem o tanto de gente que fala comigo todo dia naquela universidade dominada pela esquerda, se sentindo representada por mim, é um negócio assim de dar esperança. No sentido de, pô, tem muita gente aqui que não concorda com isso, só que não tem oportunidade para se abrir e vem falar no off comigo e se vê representado em mim. Então, eu represento a perseguição que essas pessoas sofrem também nesse silenciamento. Elas não... Cara, você e essas supostas pessoas aí estão perdendo a oportunidade de ouro de serem pesquisadores, fazerem suas próprias teses, né? Com provas e pesquisas sérias. Aí sim de você debater esse tipo de coisa que você julga aí que não é o correto. Mas claro que não, né? Tu quer só lacrar. Só lacrar e fazer com que as pessoas aí neguem o conhecimento. Talvez seja para manipulá-las, né? Fica mais fácil para elas serem futuras eleitoras, eleitores seu aí, né? Para votar para deputado, para senador, governador, enfim, né? E vocês são tanto contra o Estado que na primeira oportunidade vocês querem ser vereador, prefeito, governador, deputado estadual, federal, senador, presidente da república. Cara, não dá de entender essa concepção de vocês. Que vocês falam assim que o Estado gasta tanto com ciência e tecnologia, mas daí na primeira oportunidade que você quer fazer é ficar ganhando dinheiro através do quê? Do Estado, né? Cara, vamos ter mais de coerência e consciência aí, velho. Que tal consciência de classe para conversar? Não podem sequer se sentir à vontade para questionar em sala de aula, para ingressar futuramente numa pós-graduação e produzir conteúdo, teoria sociológica, por exemplo, para poder constar numa ementa dessa. Aí esse é o nível de absurdo que a gente não tem o espaço para fazê-lo. Aí só para completar aqui, que eu preciso terminar para vocês verem o nível de como eu não estou mentindo, é nenhum texto, nenhum, não estou criticando nenhum desses sociólogos aqui, mas nenhum desses textos tem alguma ideia vinculada com concepção de direita. Olha aqui, continuando. Encruzilhadas do racismo e os conceitos do véu e de dupla consciência, as almas do povo negro. Posicionamento estratégico, confronto esse daqui eu já li. Eurocentrismo e ideologias coloniais e raciais, discurso sobre o colonialismo. Sociologia, nova direita e disputa de hegemonia político. De novo, velho, criticando isso, mano. Ai, ai. Daqui a pouco você tá aí vestido de Minion Templário, igual o Paulo Cogos aí. A diferença entre você e ele é que um é escandaloso e você faz aí de mais mansinho aí, de bom rapaz, de bom moço. Mas no final o objetivo é o mesmo. Criminal. Ideologia punitiva e praxis antipunitiva. Fundamentos do materialismo histórico dialético. Aqui a gente já começa marxismo. Se quiser mudar o mundo, um guia político para quem se importa, estimulando um pensamento revolucionário, né? Mudar o mundo por meio da Revolução Socialista. Contexto histórico intelectual do surgimento do materialismo histórico dialético. Marxismo em relações de classe, Manifesto Comunista, Limites e Grandeza Teórico-Prática, Atualidade do método marxista. Filme O Jovem Marx, Marxismo,
feminismo e interseccionalidades, marxismo, política e ideologia, Marx e marxismo e o comunismo, o problema do negro, o marxismo e o problema do negro, Karl Marx e o problema do negro, Franz Fanon e anticolonialismo. E eu não terminei ainda, mas já acabou meu tempo, para vocês verem. Gente, de verdade, assim, é muito difícil, porque o sujeito, assim, eu não quero faltar com respeito com ninguém, mas quase dá pena. Ele pegou 3 emendas de disciplina, cada curso tem mais de 20 disciplinas. Né? Se você juntar o número de disciplinas, de cadeiras, como a gente fala na universidade, que a UNB tem, vai dar mais de 1000 cadeiras, porque tem uma porrada de curso. Ele pegou 3 emendas e está dizendo que a universidade é marxista a partir de 3 emendas. Sabe? É isso. Sabe o que é que significa de cada... Essa emenda que ele leu agora, a bibliografia, ela não representa nem sequer 10% do curso, porque são mais de 20 disciplinas. E ele não respondeu. É impressionante. Wilker, você vai ter a oportunidade de ter uma aula que você não pode interromper. Veja, o artigo 212 da Constituição fala do piso constitucional da educação, que diz que 18% da receita corrente líquida de impostos arrecadados no Brasil tem que ir para a educação. O que é que isso significa? Na Constituição de 88, a ideia era tentar fazer saúde e educação política de Estado, a despeito do governo do momento. Então, todo governante, na esfera federal, na esfera estadual, na esfera municipal, tem que aplicar no mínimo 18% do que arrecadou de impostos em educação. Esse piso constitucional da educação, que é fundamental, que é responsável pelos poucos avanços que a gente teve nos últimos anos, ele vem sendo atacado. O Tarcísio de Freitas atacou agora em São Paulo, o Romeu Zema em Minas Gerais está querendo atacar também o piso constitucional da educação, o Fernando Haddad, do Ministério da Fazenda do governo Lula, está querendo atacar também o piso constitucional da saúde e educação, porque ele é incompatível com o novo teto de gastos. Então tem uma ameaça aqui no Brasil inteiro, há uma conquista da Constituição de 88, conquista da classe trabalhadora, dos educadores e educadoras de todo o Brasil, que é garantir que saúde e educação sejam políticas orçamentárias de Estado. Isso é um tema fundamental para quem se preocupa com a educação, e é uma pena que o Wilker, mais uma vez, não conseguiu falar nada sobre o tema. Vamos lá, engraçado que ele disse que eu não consigo responder nada, vindo da boca do cara que foge de todas as perguntas que eu faço e provavelmente vai fazer agora num contexto mais específico que ele vive atualmente, que é a pós-graduação, você é doutorando, né, em serviço social. E esse é um dos principais problemas que a gente tem hoje dentro do ambiente acadêmico universitário, é a pós-graduação. A inacessibilidade para pessoas que não se coadunam ao status quo, pensamento dominante de esquerda. Só para contextualizar, a pós-graduação se configura como um mestrado e doutorado, pós-doutorado, uma via de regra, é isso. A gente tem um ensino ali de como construir um material acadêmico que vai servir de base para os ensinos futuros que vão basear graduações. É basicamente isso que eu estou lendo para vocês aqui, que compõe a ementa. Isso se produz lá no âmbito da pós-graduação. Aí a gente tem essa configuração tão subjetiva na forma de acesso, que eu vou ler o edital para vocês aqui do curso do próprio Jones, que impossibilita que qualquer pessoa que não seja vinculado a esse pensamento dominante lá, ingresse no curso. Olha só para vocês verem o nível aqui do que é o edital do curso de Serviço Social, da pós-graduação em Serviço Social, que o Jones está fazendo lá na Federal de Alagoas. O edital, ele prevê lá no item 5, os critérios para admissão ao programa de pós-graduação. O quadro 2 desse item mostra que são 4 etapas que comporão os critérios avaliativos ali para selecionar os aprovados. A etapa 1 é a homologação da inscrição. A 2 é a análise do projeto de dissertação tese pela banca. A 3 é a entrevista oral dos candidatos aprovados nas etapas anteriores. E a 4 é a análise do currículo do candidato. Vocês notaram uma coisa importante aqui? A falta de critérios objetivos, tipo uma prova escrita, é um projeto de dissertação na amizade ali, né, num tema que eles chamam de capacidade docente, que você tem que se vincular ali a linha de pesquisa com base na capacidade docente, que são temas ali pré-designados já, que são de esquerda. Isso não vai dar tempo para contextualizar para vocês nesse meu momento agora, mas eu vou terminar no final. Vocês vão ver que é um nível de esquerdismo, parecido, na verdade, com aquela ementa que eu apresentei para vocês de introdução à sociologia, que é impossível qualquer pessoa que produza conhecimento em um sentido distinto desse, ingressar nessa pós-graduação. Então, quem que vai entrar? Só as pessoas que já estão alinhadas a esse pensamento.
Como que a gente vai ter uma produção que divirja disso? Respeitada no âmbito da academia, analisada pelos pares. Os pares são de esquerda. Eu vou mostrar para vocês quem compõe essa banca aqui. Não é o CESP, não é o SEBRASP, não é a FGV. São os professores do departamento. Então o problema é que a banca aí é formada por professores. Para você talvez seria melhor se tivesse um milico, né? Que tal universidades militares também? Poxa, vamos colocar todas essas universidades públicas aí. Se a gente não conseguir privatizar, vamos militarizar elas também. Cara, faça-me um favor, velho. Ele fala não tem prova escrita, não sei o quê. Velho, e você não consegue elaborar. Velho, você não consegue elaborar aí um projeto ou dissertação de forma oral, velho. É tão difícil para você aí destrinchar o que você estudou no curso, o que está pesquisando aí para fazer uma pós-graduação. Cara, logo você que se diz um comunicador. Que isso, meu jovem? Disse a justiça nisso. A justiça nisso, Jones, é possível alguém que pensa diferente disso ingressar num curso de pós-graduação como esse? Outra jantada. Aí vem a lapada. Gente, ele acabou de reclamar que são os professores da pós que compõem a banca da pós. Mas todo programa de pós-graduação são os professores do programa de pós-graduação que compõem a banca. Normalmente tem rodízios, né? Porque o número de professores é muito maior na pós do que o número de professores que compõem a banca. Mas os professores que dão aula na pós-graduação é que compõem a banca de pós-graduação. Os modelos de aprovação do mestrado e doutorado, os departamentos eles têm autonomia. Então, alguns departamentos têm provas, outros não. Eu fiz serviço social, mestrado na UFPE. Lá tinha prova e análise de projeto. Na UFAL não tem prova. Tem só análise de projeto e defesa do projeto. Não é dissertação, é um projeto de doutorado, Wilker. Você escreve um projeto de doutorado, tem um edital com as regras, o projeto é avaliado e depois você defende. Se você tiver algum problema com a avaliação, você entra com recurso. Tem no edital todos os critérios formais que o projeto precisa atender. Só atender os critérios formais que você é aprovado, Wilker. E aí, veja, gente, ele vai passar a noite inteira com isso. Veja, serviço social é um curso historicamente mais à esquerda no Brasil. Isso é um fato. Se ele for pegar, por exemplo, a ementa dos cursos de pós-graduação na economia, vai estar lá um bocado de autor neoclássico. Aí a universidade é toda liberal. Por quê? Porque nas pós-graduação de economia, você lê um bocado de autores neoliberais e neoliberais. Isso, enfim, é muito difícil. E aí eu peço, mais uma vez, para você que é uma pessoa de direita, para você avaliar a seriedade desse sujeito. Veja, esse sujeito que quer ser deputado para ficar mamando nas tetas do Estado, ganhando dinheiro, nunca deu um dia de serviço público, nunca fez nada pelo povo, nunca fez nada pela educação e, a partir de falsa polêmica, está querendo virar deputado para mamar no dinheiro público e chega aqui, não tem capacidade de falar nada sobre educação. Mas vamos falar. Exatamente, cara, exatamente. É que nem eu já citei aqui, que ele quer copiar o MBL, ele quer copiar o estilo do MBL e já quer ser parlamentar também. E logo esses tipos aí que ingressam na política legislativa ou executiva sem conhecer nada de teoria geral do Estado, velho. Falar sobre os problemas concretos, já que você falou sobre a escola, né, os problemas de educação de base, veja qual é a situação no Brasil. São tantos dados que eu, inclusive, trouxe aqui anotado. Veja, 42% das escolas brasileiras não possuem recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. 46% das escolas brasileiras possuem inadequações aparentes nas entradas e nas salas de aula. 79% das escolas brasileiras possuem inadequações nas condições de limpeza. Mais de 7% das escolas não possuem fornecimento regular de água e mais de 66% das escolas foram observadas inadequações aparentes no armazenamento de alimentos. Elas não têm sala de leitura, 88% delas não têm laboratório ou sala de informática e 80% não disponibilizam de equipamentos de informática aos alunos, inclusive internet. Veja, essa é a situação da escola brasileira. A escola brasileira não tem água de verdade, sabe? Não tem banheiro.
Vários problemas. Inclusive, há uma tendência no Brasil de pegar uma escola com infraestrutura precária, dizer que é uma escola de tempo integral, colocar o aluno lá o dia inteiro, que não tem nem água para tomar banho. Então tem problemas básicos, por exemplo, as meninas quando estão menstruadas não tem água no banheiro para trocar o absorvente, né? Não tem ventilador, não tem ar-condicionado, não tem biblioteca, não tem sala de informática. Professores trabalhando em 2, 3 turnos. Problemas na merenda. Em Pernambuco, meu estado, o ano inteiro, 2024, teve problemas com a merenda, inclusive situações de alunos passando mal comendo a merenda. Fora coisas meio mal cheirosas, que é, por exemplo, Pernambuco, Roberto, é um estado pesqueiro. Tem 40 mil famílias que vivem da pesca artesanal em Pernambuco e o governo do estado compra o pescado que serve para os estudantes em Santa Catarina. Que história é essa, sabe? Vários protestos ano passado em Pernambuco em defesa da merenda. Esse ano atrasou a entrega do kit escolar em Pernambuco. Então os alunos começaram as aulas, não tinha farda, não tinha caderno. Esses são os problemas concretos da educação. São os problemas que nossas crianças e adolescentes passam o dia inteiro, sabe? Essa é o que preocupa os pais e as mães do Brasil. Aí você vem para um debate sobre educação, o sujeito está dizendo assim, mas no programa de pós-graduação de Jones Manuel, quem faz a banca são os professores. É claro, como é na maioria dos programas de pós-graduação do Brasil inteiro. É inacreditável. De verdade, Will, que eu teria vergonha. Tu tá nível caporeso, já tu pergunta se eu tenho um relacionamento aberto. É um negócio vergonhoso. Próxima vez que eu voltar aqui e conversar de novo com o Padre Fábio vai dizer de novo, aquele menino ali passou uma vergonha. Porque é inacreditável, de verdade. Eu tô suplicando para ver se você consegue falar algo útil sobre a educação brasileira, além desse espantalho. Tem marxismo, tem comunismo em todo lugar, pelo amor de Deus. Olha, ele não vai conseguir passar disso, Jones. Ele não consegue, é muito limítrofe. E não porque talvez seja só por ser burro, mas é porque é um projeto da direita, realmente. As pessoas perderem o foco e outras coisas que realmente são importantes, como você citou aí, em ficar falando de um fantasma, de um comunismo que nem existe mais. Nem existe mais aqui no Brasil, aqui. O único episódio que nós tivemos aí de uma intentona foi na década de 30 e 35 já foi desbaratado aí pelo Getúlio Vargas. E 2 anos depois, né, como ele estava bem amiguinho aí dessa galera aí do Plínio Salgado aí, ele instaurou a ditadura do Estado Novo. Não existe comunismo no Brasil. É uma cortina de fumaça para esconder os reais problemas aí, que são as desigualdades sociais, né? Todo esse problema que você descreveu aí, que as universidades poderiam estar fazendo aí uma ação conjunta, por exemplo, com o SUS, a faculdade aí, as faculdades que dão curso de engenharia aí também com a infraestrutura do Brasil, o direito, né, também, que tem muito mais uma linha conservadora aí do que progressista. Caramba, velho, é foda. Foda mesmo isso aí. Sua réplica. Já dizia o sábio que a prepotência e a arrogância precede a queda, né? Então, é a postura que ele resolve adotar. A minha é de humildade, é de apresentar a realidade com base na minha perspectiva, que é silenciada dentro desse âmbito universitário mesmo. Só que, chegando ao mérito da questão aqui, porque vocês estão vendo o comportamento de ambos, né? Ele diz que é padrão ter professores numa banca de pós-graduação. Realmente, é disso que eu estou falando. O problema está aí, um dos principais problemas. O problema é que tem professores, velho. Esse é o seu problema. Bom, se tivesse um milico, ele achava melhor, né? Tipo daqueles bem bolsonaristas mesmo, que vê comunismo em tudo, que acredita que a Terra é plana e quadrada. Se tivesse esse parâmetro, talvez estaria melhor pro Wilker, né? Não só assim que eu abri minha fala, está na pós-graduação nesse sentido de produção acadêmica, que a gente tem essa inviabilização de quem pensa diferente, chegar lá, entrar lá. Não é óbvio isso? Eu não li para vocês aqui. Talvez nem dê de ler o resto, porque eu tenho que tratar do óbvio aqui, né? Como que deveria ser? Essa que é a questão. Estou apresentando uma solução. Um concurso público. Porque a modalidade de administração pública para você ingressar em qualquer coisa deveria ser aos moldes de um concurso público. Por isso que eu citei aqui o CESP, a FGV, porque geralmente é assim um concurso público, né? Você pega uma banca de fora, tecnicamente imparcial ali, que vai fazer uma avaliação de alguém que vai ingressar, por exemplo, no governo federal, no Ministério da Economia. Você acha que se você colocasse os membros lá, os funcionários do Ministério da Economia, ia acontecer o quê?
fechada, igual é nos programas de pós-graduação, e por isso muitas pessoas lá, como o Jones, estão lá. Não necessariamente, não vou nem fazer um juízo de mérito, porque eu não li nada dele, mas não necessariamente é por causa da sua capacidade, porque não dá para avaliar objetivamente. Está entendendo? E aí ele diz também, querendo me atacar na subjetividade aqui, que eu nunca cumpri um dia de serviço público. Você já cumpriu o quê, Jones? Porque eu servi por 8 anos o Exército Brasileiro. Pague. Aí, eu falei, ó, ele quer um milico terraplanista avaliando a galera aí para pós-graduações. E ele, vocês vão ver daqui a pouco, gente, é uma das coisas mais ridículas que eu já vi aí no podcast. Ele intimando o Jones aí pra umas flexões, pra um fight, não entendi muito bem essa parada aí, velho. Foi. Nossa senhora. Tem muita flexão lá. Se fala também sobre capacidade física, né? Depois a gente pode pagar umas flexões aqui, ver quem faz mais, né? Mas 8 anos de serviço na caserna. Você já cumpriu? Não, ele zoa o Jones sobre o condicionamento físico dele. Mas olhem pro Wilker, velho. Olhem pro Wilker franzino. Olha os braços do Jones, cara. O Jones tem uns braços, cara, que dá do tamanho da minha coxa, velho. Wilker, na boa mesmo, velho. Na boa, na boa. Leão. Leãozinho aí. Se amansa aí, velho. Não é querendo te desanimar, não, Leão. Mas o Jones com esses braços dele aí te derruba no chão, velho. Faz essa vergonha aí não, mano. Faz não. Você já tá passando vergonha aí, mostrando que você não tem conhecimento nenhum da educação. Você só quer fazer lacre de direita aí. Mano, para com isso, tá ridículo, tá feio. Tá demais esse bagulho aqui, velho. Frio algum, servindo o seu país? Esse é o meu histórico. É bizarro, né? Você ter que ouvir assim de um cara como o Jones, que fica propagando comunismo aí nas universidades, na web, né? Falar sobre alguém que já ralou tanto como eu. Talvez se alguém tivesse falando aí sobre, né, coisas que nem o Friedrich Hayek, talvez você estaria contente, né, Wilker Long? Eu garanto que se citar para ele Friedrich Hayek, ele vai achar que é um cara marxista, comunista, de tão bitolado que ele é. Tem umas horas aí que o Jones chama ele até meio de bolsonarista, e o cara é bolsonarista mesmo, porque tipo assim, ele se valida as ideias assim das mais absurdas. Só falta ele falar que, olha, nas universidades não presta, porque lá não fala da cidade de Ratanabá. A cidade existe, velho. Só existe, sabe aonde? Em Nárnia. E continuando ainda, Wilker. Tinha um cara do MBL que no Flow Podcast concordou com a ideia absurda do Monark, que aqui no Brasil tinha que ter um partido aí do Adolfo lá dos anos 30 e 40 da Alemanha. Talvez seja esse o seu real problema. Porque você queria que as ideias de Friedrich Hatzel, mas não falam sobre Adolf Hatzel nas universidades. Da forma que você queria que propagasse, sabe? Esses ideais desses lixos. Porque a última vez que essas ideias absurdas ganharam voz e ouvidos na Alemanha aí, deu muito ruim, velho. Deu ruim pra caralho. Ô, gente, o Wilker, ele ficou conhecido por gravar aulas, né? E aí, gravando aula, constrangendo professores, editando depois, ele até parece um pouquinho inteligente. Eu esperava, inclusive, mais sagacidade, mais capacidade de raciocínio rápido e tal. No ao vivo, como não dá para editar, a gente vê quem é o Wilker Leão. Ele fica falando dele e tal. Ele comete uns absurdos. Ele falou agora do vestibular. Gente, antes do Enem, era comum cada universidade ou ter sua própria instituição para organizar o vestibular ou contratar instituições de fora. Na UFPE, antes do Enem unificar, era a Coveste que fazia o vestibular, na USP e tal.
O vestibular é diferente do ingresso em pós-graduação. São modalidades de ingresso diferentes. Sempre foi assim no Brasil. É assim, inclusive, na maioria das universidades do mundo inteiro. O programa de pós-graduação organiza sua modalidade de ingresso. Não tem nada de errado, não tem nada de absurdo. E sim, alguns programas de pós-graduação têm tendências para lá e para cá. Já acabei de citar para vocês, se você pegar a ementa dos programas de pós-graduação da economia, a maioria são liberais. E aí, isso é um problema? Eu quero combater os programas de economia? Não, pô. Deixa a galera fazer o trabalho, a pesquisa, e a gente vê o que é bom, o que é ruim, o que é útil, o que não é útil para pensar os problemas do Brasil. Aliado a isso, reparem, na primeira pergunta que eu fiz sobre ciência e tecnologia, o Wilker citou o bordão liberal, que aparece na mídia, que é assim, o Brasil não produz ciência e tecnologia porque investe muito na universidade e pouco na base, na educação de base. Ele não consegue falar nada sobre educação de base. Eu citei a situação das escolas aqui, ele não respondeu, ele não comentou nada. Eu citei a situação de professores que são assediados, Wilker, é de verdade, por prefeitos e governadores para fazer campanha porque tem contrato precário. Tu não respondeu nada, tu não comentou nada. Sabe, é impressionante. Até teu público tá ficando decepcionado com isso. Vamos lá. Falou o cara que foge de todas as perguntas que eu faço, basicamente, inclusive a primeira falando sobre o extremismo político e ideológico na universidade, do qual ele me acusa. É meio incongruente, né? Você acusar o... Eu não estou entendendo o seu ponto de vista de extremismo. Que extremismo que você acha que está tendo nas universidades? Tem algum professor aí querendo que os alunos aí leiam o Mein Kampf lá do Adolf, por exemplo? É isso? Porque se for isso, aí até eu vou concordar com você, filho. Mas se caso contrário não, aí é porque você queria que tivesse esse tipo de ensino nas universidades. Será que talvez é isso, velho? E, novamente, Wilker, será que coagir professores e impedir eles de dar aula te torna um aluno melhor? Não. Importante você estudar até sobre o que você não gosta, velho. Wilker, uma coisa é o seguinte, velho, você tem que estudar o que está sendo aplicado nas universidades, não está ali à toa, certo? Você gosta ou não, até para que você seja aí um pesquisador sério e que rebate as teses, com pesquisas acadêmicas e conhecendo sobre o assunto, dominando sobre o que você fez no curso. E você, Wilker, que se julga tanto comunicador, né? É um youtuber aí, um produtor de conteúdo. Você deveria saber que lacração de direita só mostra que você é autoritário. Deve ser o que você aprendeu lá do exército enquanto você estava lá, né? Seu Wilker, tipo assim, fica até difícil de acreditar na sua seriedade assim, na boa mesmo. Porque se fosse ao contrário, gente enchendo o saco nas universidades pedindo aí para que ensinasse um Mein Kampf, você acharia isso bom ou nocivo? Ou você acharia isso de bom grado? Que nem o Monark e o Kim Kataguiri, né? O Monark falou que tinha que ter um partido aí, lá do Adolf Hitler. Kim concordou. Não, tem que ter porque é a liberdade de expressão, né? E na boa mesmo, velho. Talvez esse seu personagem das câmeras aí, porque isso aí é encenação, velho. Não vem falar que isso realmente parte da sua cabeça, não, já que você tem pretensões políticas aí. Você acha o máximo aí ficar tumultuando aulas, mas no seu íntimo você sabe que aquilo que você critica é necessário e que podemos ainda melhorar e aperfeiçoar. A gente sabe que se você sair do seu personagem e falar assim, não, o Jonas está certo, tá tudo correto com o que ele disse, tá correto o que os professores passam na universidade, aí você perderá inscritos. Porque você não quer a verdade. Você somente quer lacração. Fazer esses lacrinhos de direita aí. E enquanto a verdade for negada e o conhecimento se tornar alvo de ataques, o Brasil continuará achando que ciências políticas, sociologia, filosofia são desnecessárias. E com isso você continua tendo ouvidos que ouvem a sua lacração de quinta categoria. E é isso aí, galera.
A verdade é que enquanto tiver gente tentando transformar a universidade em palco para lacração barata, a gente vai estar aqui, reagindo, comentando e principalmente defendendo o conhecimento e a educação pública e a verdade. E agora me respondam aí nos comentários, você acha que isso é falta de estudo por parte do Wilker Leon? Ou é um projeto político para manter o povo alienado? Comente aí que eu leio tudo, respondo geral e bora fazer esse debate chegar mais longe. E se você curtiu o nosso trabalho, deixe o like. Parece besteira, mas isso ajuda muito o canal a furar a bolha. Se inscreve aí no nosso canal, porque aqui não tem espaço para desinformação nem para lacração de direita. Aqui nosso conteúdo é de análise e defesa da educação e da democracia. Tamo junto, até o próximo vídeo, e conhecimento sempre incomoda quem vive da ignorância, quem lucra com a ignorância e lacra com a ignorância. E um grande salve do Paradoxo e até a próxima. Fala galera, tudo certo? Gostaram do vídeo? Se você tá a fim de receber mais conteúdos como esse, compartilha com seus amigos aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí para você receber as notificações das novidades aí do canal e se inscreve aí. Tamo junto galera, é nóis!